Quando a gente pensa no conceito qualidade de vida, pensa também em comer melhor. Optar pelos alimentos in natura, colorir os pratos com frutas, verduras e legumes. De fato, é a opção correta. Mas como está a qualidade dos alimentos que vêm das lavouras? O Greenpeace testou mais de 100 quilos de 12 itens comuns na nossa mesa. Descobriu que 60% das amostras continham resíduos de agrotóxicos. Nós vamos conhecer melhor essas substâncias e os seus impactos com a Marina Lacorte, que é especialista em agricultura e alimentação do Greenpeace, e com o Luiz Cláudio Meirelles, que é pesquisador da Fiocruz. Sejam bem-vindos ao Conexão. Obrigada. Obrigada por terem separado, reservado um minutinho da agenda de vocês para comentar esse assunto bem importante, né? Tem a ver com todos nós. Marina, começo com você. O nome da pesquisa é Segura Esse Abacaxi. Isso. Parece brincadeira, mas é assunto bem sério. É um assunto bem sério. Esse é o nome que a gente deu para o relatório, né, para fazer uma brincadeira aí com a expressão, porque realmente a gente tem um abacaxi nas mãos para descascar. Os resultados que a gente encontrou foram bem preocupantes, né? O fato de 60% das amostras terem algum tipo de resíduo já é preocupante o suficiente. 36% das amostras tinham algum tipo de irregularidade. E o que seriam essas irregularidades? Nós encontramos 3 tipos de irregularidades. Então, seriam substâncias não permitidas para aquela cultura em específico, substâncias acima dos limites permitidos e uma substância proibida. Nós encontramos no mamão uma substância que já é proibida no Brasil desde o ano passado. E eu acho que o café também está nesse caso aí. O café também tinha... Quem diria, o cafezinho, né? O bom cafezinho também apresentou uma substância que não era permitida para aquela cultura. Agora, proibidas, né? E assim, isso indica que é proibido, alguém determinou que aquela substância X não pode ser utilizada naquele cultivo, no cultivo Y, mas está lá, vocês pegaram alimentos de São Paulo e Brasília, né? E encontraram isso. Falta fiscalização, então, né? Sim, isso na linha de frente, lá no campo. Exato, isso aí é um exemplo clássico de que falta fiscalização. O fato de mais de 50% das amostras apresentarem algum tipo de resíduo já é preocupante o suficiente, porque não existe um nível seguro para consumo, né? Existem esses limites que a lei coloca, mas isso não significa que existe um limite seguro para o consumo humano durante toda uma vida. Nós nos alimentamos todos os dias, mais de uma vez por dia, né? Cafezinho, então, né? Só para usar esse exemplo. Pois é, o arroz com feijão, né? As frutas. Né? As frutas também. Luiz Cláudio, qual é a função dos agrotóxicos, né? Por que eles representam essa ameaça toda para a nossa saúde? São substâncias sintetizadas para matar, né? Se elas não matarem, elas não funcionam na agricultura. Então, ela tem que ter propriedades para eliminar os organismos vivos que se assemelham ao organismo humano. Daí a necessidade de você ter órgãos reguladores, agências, né, nas diferentes nações, como no Brasil também, para você fazer a avaliação do perigo que é inerente a cada substância. As substâncias podem ter um perigo, né, de curto prazo, serem muito tóxicas e afetarem principalmente os trabalhadores, quando no momento de pulverização, ter uma intoxicação aguda, como também de longo prazo. São aqueles resíduos que remanescem nos alimentos, como foi colocado aqui pela Marina, e que, sendo consumido ao longo dos anos, poderá trazer doenças como câncer, alterações embrionárias, danos na reprodução, danos neurológicos, entre outras doenças. Até reprodutores. Até danos reprodutivos, inclusive danos reprodutivos, alteração nos hormônios, né, sintetizados pelo organismo. Então, daí a importância de você ter que avaliar permanentemente esses produtos e, inclusive, na medida em que a ciência vai avançando, o conhecimento vai avançando, né, não permitir que entrem novos com essas características e retirar aqueles que já estão no mercado para proteger a saúde da população. O que mais está na berlinda? Falamos do café, falamos do mamão, você também falou do arroz com feijão. Na verdade, foram 2 tipos de arroz analisados, o integral e o branco, né? E 2 tipos de feijão. Isso. Preto, carioquinha e o que mais? O campeão das nossas amostras foi o pimentão.
Ele sempre é um alimento problemático aí, os testes da Anvisa vinham mostrando já no monitoramento, o tomate também, o mamão, mas não é muito essa questão do qual alimento está pior e qual a gente vai consumir. A laranja também, a gente encontrou 5 tipos de resíduos em uma das amostras. Isso é super preocupante, porque isso pode... tem o que se chama de efeito coquetel, que talvez o Luiz Cláudio depois possa até falar melhor a respeito, mas que não é exatamente estudado os efeitos dessas substâncias todas juntas, né? Então, estuda-se os efeitos dessas substâncias isoladas e juntas elas podem ter um efeito diferente que a gente desconhece. Então, em uma amostra, a gente encontrou tudo isso. Mas acho que o principal é o alerta para a situação em si, né? Não importa, assim, se é Brasília, se é São Paulo, a região geográfica. O que importa é que os alimentos da nossa agricultura hoje, da nossa forma de produzir, a chance deles terem resíduos de agrotóxico é alta, né? A gente está numa verdadeira loteria. E a gente não tem grandes opções, né, para consumir alimentos orgânicos e agroecológicos. Então, esse é o principal ponto do Greenpeace, de mostrar que a nossa situação já é muito ruim e ela pode piorar, porque tem um projeto de lei aí que pode piorar ainda mais essa situação que a gente está vivendo. Que coquetel é esse a qual ela se referiu? Não, é o que acontece. Se pulverizam diferentes agrotóxicos nas culturas, né? O agrotóxico também pode estar na água, além da pulverização, e na medida que você também irriga, você está levando agrotóxico para essas plantas. E o que acontece? Às vezes, o programa PARA, que é da Anvisa, com os estados, com os 27 estados do país, ele detectou em alguns momentos mais de 10 ingredientes ativos por amostra. Isso significa que quando você está comendo uma salada, em um tipo de alimento, vamos supor numa alface, você pode estar ingerindo 10 tipos diferentes de agrotóxicos, que têm propriedades do ponto de vista do dano à saúde diferentes, e que o risco agregado disso pode causar importante problema para o organismo humano. Daí a necessidade de se trabalhar na redução desses produtos, na retirada deles do mercado e no monitoramento constante para se conhecer como é que está se usando isso no campo. É importante lembrar aqui que a fiscalização estadual é responsável pela questão de todo o uso de agrotóxicos no país. Cada estado, então, tem essa missão. Cada estado tem que fiscalizar o uso, né? A partir da verificação se estão usando os agrotóxicos corretos dentro daquelas culturas. Mas, mesmo assim, ainda fica essa lacuna de produtos que se acumulam no ambiente e que a utilização da água, a utilização daquele solo podem estar recontaminando aquelas plantas. No fundo, a gente tem que trabalhar uma política mais ampla, né? Um trabalho mais amplo de substituição dessa tecnologia por tecnologias limpas, que a gente já vai conversar, que é a questão da agroecologia e da produção orgânica de alimentos. Tá bom, olha só, por conta desse cenário que a gente está comentando aqui, né, o mercado de orgânicos ganha força no Brasil. Faturou 3 bilhões de reais no ano passado e já contabiliza 15 mil produtores, muitos voltados para a agricultura familiar. Neste tipo de cultivo, os nutrientes vêm da própria natureza e as pragas são controladas com os inimigos naturais. Não há acúmulo de químicos, então, no solo. Vamos acompanhar uma reportagem que a TV PUC de Minas Gerais fez conexão. Poder cultivar o próprio alimento é uma chance muito rara para quem vive na cidade grande. Mas na casa de Dona Vânia, quase tudo que vai para o prato vem da própria horta da família. Tem manjericão, tem arruda, tem alecrim de tempero, né? Tem tomate, pimentão, mandioca. A gente vem da roça e a roça vem com você. A roça não sai da gente, né? Aí é a sua raiz. Eu mexo na terra, planto na terra, gosto da terra, sabe? Gosto muito de mexer na terra. É uma terapia muito boa para a cabeça da gente. O agrotóxico faz mal, né? Lá na roça a gente nunca usou. Quando passou uns anos que uns pessoal lá foi plantar pimentão, tomate, aí eles usavam o agrotóxico e era veneno. Veneno que acaba prejudicando toda uma cadeia alimentar. Ao serem usados nas plantações, os defensivos agrícolas tocam o solo e atingem os lençóis freáticos, contaminando nascentes e rios. A ocorrência de chuvas também favorece esse processo, já que lava o solo e deposita os produtos químicos diretamente nos rios. Além de comprometerem a qualidade da água, os agrotóxicos prejudicam a flora e a fauna aquática, por serem biocumulativos, ou seja, por se acumularem progressivamente na cadeia alimentar.
Olha, a nossa agropecuária está entre as mais fortes do mundo e muito por conta do uso de fertilizantes, viu? O Brasil é o 4º maior mercado neste segmento, consumindo aí mais de 30 milhões de toneladas desses insumos anualmente. É um volume muito grande, não é? Inclusive, a gente ia tratar essa questão aqui da utilidade real dos agrotóxicos, né, com um agrônomo, mas ele, infelizmente, não vai poder participar da nossa conversa, houve uma emergência. Mas eu queria ouvir de vocês um pouco a ideia que vocês fazem por atuarem nessa área também. Existe o risco de, inclusive, os agrotóxicos dessas substâncias afetarem também o solo, né? Matarem o solo aos poucos. Sim. Os agrotóxicos, isso é muito do porquê que a gente também tem trabalhado muito nessa frente. Os agrotóxicos, eles não só estão diariamente no nosso prato, afetando a nossa saúde, mas eles também degradam o solo, poluem a água, se não me engano, é a segunda maior causa de poluição da água, são os agrotóxicos. Matam polinizadores que são imprescindíveis para a própria produção de alimentos. Então, a abelha, a gente tem um problema seríssimo de mortandade de abelhas em função dos agrotóxicos. Então, é uma série de impactos que essas substâncias causam e essas substâncias acabam mantendo essa nossa forma de produzir. Porque se você não tem agrotóxicos, você também não consegue plantar em áreas tão grandes. Então, todo o modelo de produção, distribuição, comercialização está muito pautado nessas substâncias. Então, isso também tem que ser levado em consideração, além da nossa saúde. E, normalmente, o que é utilizado são fertilizantes e os defensores, né, agrícolas. Fertilizantes... os fertilizantes para o desenvolvimento da planta. Que também os fertilizantes minerais utilizados em grande quantidade trazem problema para o solo. Mineralizam muito o solo, né, porque você tem um desequilíbrio entre matéria orgânica, que é necessário o bom funcionamento do solo, e trazem outros nutrientes, e você também tem a contaminação por diversas substâncias que podem estar agregadas a esses fertilizantes. É importante dizer que os agrotóxicos, né, utilizados intensivamente na agricultura, eles eliminam também todos os organismos que estão no solo, e principalmente aqueles organismos úteis que vão ajudar na produção daquela planta. E acabam inviabilizando, muitas vezes, né, a utilização de tecnologias outras para que você use inimigos naturais ou outros organismos que ajudem a controlar as pragas nas tuas culturas, né? Pode ser até que, com o tempo, criem uma certa resistência para essas pragas mesmo. As pragas, no caso, criem resistência com o uso. Com certeza. Isso daí é o que mais tem acontecido. Desde o uso em campanha de saúde pública, a gente sabe hoje que o Aedes aegypti está resistente a uma série de coisas, Sim. que os ingredientes ativos são os mesmos, né? E na agricultura acontece muito comumente. Um dos exemplos que nós temos recentes, e que no caso não é nem para controle de insetos ou fungos, no caso é para controle de plantas daninhas, foi o caso do glifosato. Várias plantas daninhas, pelo uso intensivo em função da soja transgênica, acabaram desenvolvendo resistência. Hoje nós temos plantas que demandaram uma quantidade de pulverizações muito maior do que aquela que está prescrita nas autorizações dadas pelos órgãos de registro. Então, é aquele discurso de o agrotóxico é um mal necessário, isso tem que ser derrubado, né? Isso tem sido construído há muito tempo, né? Mas, assim, de fato, não é uma verdade. A própria ONU diz o contrário, ela já se pronunciou num relatório dizendo que é um mito a necessidade do uso de mais pesticidas para se produzir mais alimentos, né? Nós temos que tratar outras questões como o desperdício, a distribuição, acesso. Nós já produzimos muitos alimentos e também dá esse direcionamento para uma outra forma de produzir, né? Esse sistema totalmente baseado nos agrotóxicos gera uma série de desequilíbrios que vai colocar em risco, inclusive, a nossa produção futura de alimentos, né? É importante dizer também que o uso de agrotóxicos implica num imenso custo para monitorar. Monitorar resíduos de agrotóxicos, seja no meio ambiente, seja no solo, na água de balneabilidade, nos alimentos processados, nos alimentos de origem animal, tem um custo muito elevado e hoje tem previsão legal para tudo. Então você está usando uma substância que é originalmente tóxica, perigosa à saúde humana, no curto e no longo prazo, em que você tem que fazer um investimento enorme em laboratórios, em análises, para conhecer esse tipo de contaminação. E mesmo assim, não ter as certezas de que a população está segura, porque o resíduo está lá conforme a pesquisa dele, e os vários anos de pesquisa realizada pela Anvisa demonstraram, e análises feitas no campo da saúde do trabalhador também demonstram, né?
tem um custo muito elevado para a sociedade. Então, o que está se colocando hoje para o mundo, isso não é o Brasil, o relatório da ONU já disse, e também outros países já disseram, você tem que trabalhar com tecnologias para a substituição desses venenos. Exato. Isso é que a humanidade tem que caminhar para isso e já está caminhando. Vários países estão bem mais avançados que o Brasil. Infelizmente, o Brasil ainda usa uma quantidade imensa de agrotóxicos que poderia estar sendo bem mais racionalizada, e produtos que já são proibidos em outros países, já poderiam estar fora do nosso mercado, porque tem substitutos, continuam aqui contaminando a nossa população, com consequências sérias, né? Inclusive o Instituto Nacional do Câncer já sinalizou também que o aumento de casos de câncer está relacionado a esse uso intensivo de agrotóxicos. Isso já está dito, está esclarecido. Você pode não relacionar o agrotóxico ao câncer B, mas você sabe que no conjunto da exposição está aumentando, está reduzindo a faixa etária para o surgimento do câncer e está aumentando em números relativos a quantidade de câncer na população. Agora você fica falando, estamos aqui conversando sobre esses impactos no caso da saúde do homem, eu fico pensando no trabalhador, né, que além de consumir também está em contato, manuseia esses produtos. São muitos os casos, né, de trabalhadores rurais doentes. Com certeza. Eu venho do Centro de Estudo de Saúde do Trabalhador e vários trabalhos já foram feitos nessa área, inclusive em diferentes estados do Brasil, que mostram uma situação de um trabalhador que, além de estar afetado por um conjunto de outras doenças, dada a precariedade da assistência à saúde que existe nessas áreas, a exposição a agrotóxico agrega mais um monte de doenças que encurta muito a vida desses trabalhadores. Quando você vai ver a média, a gente fala de uma média de expectativa de vida de 75 anos para um homem, quando você pega nessas regiões, provavelmente essa média cai. Isso já tem sido colocado pela imprensa, por diferentes pesquisas, né, por conta desse conjunto de exposição. E também alguns estudos estão demonstrando que câncer, que seria uma coisa mais comum em populações urbanas, pelo conjunto de exposição que se sofre em áreas, em cidades, eles têm aumentado nas áreas rurais. Bom, o que vocês apontam de solução para isso? A gente tem os orgânicos aí na linha de frente, mas que infelizmente ainda não estão bem acessíveis para toda a população. Sim. Por conta do custo, eles são mais caros, isso é um fato também. Mas o que vocês enxergam aí de solução? O Greenpeace tem apontado uma política nacional que, na verdade, ela é fruto de uma construção super ampla com a sociedade civil, que veio do Programa Nacional de Redução dos Agrotóxicos. Esse programa, infelizmente, acabou nunca saindo da gaveta, ele foi super bem construído, mas nunca foi implementado. Então, o que aconteceu foi que foi um coletivo, né, da sociedade civil organizada, pegou essa construção, transformou num texto legislativo e foi apresentado para a Câmara esse texto legislativo. Esse chama PNAR, a gente tem chamado, que é a Política Nacional de Redução dos Agrotóxicos. A via política, ela é sempre mais complicada, né? O que você falou, nós não temos, não são todas as pessoas que têm acesso a orgânicos, a agroecológicos, é um mercado que está crescendo, mas não tem demanda. Quem quer produzir precisa de apoio e estímulo, porque teve muito apoio, muito estímulo para a gente chegar onde a gente chegou com a agricultura convencional, né? E não se tem isso. Então, o primeiro passo é sim aprovar uma política nacional, porque isso tem que ser uma política para que todo mundo um dia possa ter acesso a esse tipo de alimento, né? Para que isso deixe de ser uma questão de nicho, que é hoje, né? Que só as pessoas que têm acesso àquilo que conseguem comprar. Então, alguma tecnologia que você possa citar para a gente, que o Brasil, de repente, poderia utilizar? Um adendo, pode fazer. Um adendo, exatamente. Um adendo a Política Nacional de Agroecologia foi muito bem construída ao longo dos anos, né? E da onde vem o PNARA e o PRONARA, que era o Programa Nacional de Redução dos Agrotóxicos. Então, é importantíssimo que a Política Nacional de Agroecologia, ela de fato seja efetivada, porque lá dentro tem previsão para tudo, desde da substituição de produtos até estratégias de financiamento, né, de informação à população. Tem um conjunto de medidas que resolveriam bem esse problema e que seriam saídas tecnológicas para essa situação de uso abusivo de agrotóxico. Mas alguma tecnologia que você tenha conhecimento que o Brasil possa utilizar, que não seja nada de outro mundo, assim? Não, eu só posso citar na prática. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Anvisa, né? E lá a gente ampliou muito o registro de produtos de microbiológicos, extratos vegetais, inimigos naturais, que você tem esse conjunto de tecnologias que permite que você controle as pragas na agricultura. Fora isso, né,
Nós temos também a questão da origem das sementes, né, da resistência natural das plantas. A resistência natural das plantas, então você tem que trabalhar com sementes que tenham essa resistência natural a fungos, a insetos. E juntando com esse conjunto de outros produtos que não são tóxicos ou que não representam perigo à saúde humana, permitem que se faça um controle adequado da produção. E o solo tem essa capacidade de regeneração natural, né? Exatamente. E o solo bem tratado. É claro que o solo bem tratado, a mãe solo, digamos, não esse, né? que vem sendo Exatamente. castigado. Aí um solo castigado com produto químico, né? Sem matéria orgânica, ele realmente não dá um bom retorno. Um solo bem tratado, com a sua biota, né? Bem equilibrada, com todos os organismos ali interagindo, dificilmente você não vai ter essa produção. Agora, isso tudo que eu quero dizer é que nós temos conhecimento hoje. E já tem conhecimento importante. E tem muitos exemplos dados, tem produções imensas. Recentemente, eu tive a oportunidade de conhecer uma experiência em Goiás, que tem uma área de 16 mil hectares de produção de cana totalmente orgânica. Uau, que massa. Né? Bons exemplos. Olha, e vem lá de Minas Gerais também outra alternativa aí interessante a esse cultivo tradicional. Vamos ver em mais uma reportagem dos nossos parceiros da PUC Mineira. Pensando em aproximar o processo de cultivo do consumidor final, acaba de chegar a Belo Horizonte a maior fazenda urbana da América Latina. A Big Green fica num shopping da capital mineira. Tem área de 2.700 metros quadrados e reúne estufas, local de compras e área de convivência. Aqui, tudo que é produzido é livre de agrotóxicos. É uma área integrada entre produção e consumo, tudo dentro do mesmo espaço, no meio da cidade. Essa daqui é uma estufa aquapônica, ela é uma produção em aquaponia. Essa tecnologia, ela é o consórcio da criação de peixes como parte do processo produtivo do cultivo de hortaliças. Então, como é que isso funciona? A gente tem os reservatórios com os peixes que são alimentados com uma ração especial e as excreções do peixe, ou comum xixi ou cocô do peixe, é que possuem os nutrientes necessários para o crescimento das plantas. Então a gente consegue fazer com que uma produção, a princípio hidropônica, seja aquapônica e possível de certificação orgânica. Afinal, esses insumos que passam pelas raízes, eles passam por um processo biológico do peixe. Obviamente passam por filtros mecânicos e biológicos para transformar todo o produto tóxico gerado pelos peixes em alimento para as plantas. Ou seja, eu passo a ter, além de plantas mais saudáveis, uma produção, uma criação de peixes também saudável. E possivelmente, Luiz, até com um sabor real aí do alimento, né? Mais do que esse que recebe tanta química, né? Com certeza. Uma planta que está num ambiente equilibrado, com uma oferta grande de tipos de alimento para ela se desenvolver, ela vai expressar um outro sabor, um outro cheiro, né? É muito mais saudável comer um tomate com essa origem do que um tomate que só foi cultivado no meio das substâncias químicas. Pois é, a gente está com o último minutinho do programa. Marina, quero muito que você deixe aí a sua mensagem, o seu convite para a população. O Greenpeace está com uma campanha, chega de agrotóxicos, não é isso? Qual é o caminho para se informar melhor e quem quiser participar? Exatamente, esse é o caminho, o primeiro passo é a aprovação dessa política, então a gente pede para, caso você ainda não tenha assinado, para que assine, acesse a plataforma www.chegadeagrotóxicos.org.br, compartilhe com amigos, com família e vamos tirar os agrotóxicos do nosso dia a dia. Claro que ninguém vai fazer isso da noite para o dia, mas a gente precisa começar a dar os primeiros passos para arrumar para uma agricultura melhor, mais saudável e mais justa. Tá aí na tela aí a hashtag chega de agrotóxicos. No site do Greenpeace também é possível encontrar a pesquisinha lá completa. Isso, os dois relatórios que nós lançamos o Segura Esse Abacaxi, exatamente esse site. Ah, tá aí, olha. E lançamos também um outro relatório que é um conjunto de artigos com pesquisadores em diferentes áreas, falando dos impactos sociais, de como a nossa agricultura chegou onde chegou e por quê, e como precisa mudar, quais os impactos na nossa saúde, reúne uma série de estudos, é muito legal. Entrem lá no site do Greenpeace para conferir que está bem completo o material. Bom, ótima dica que é para quem quiser ler, se informar e tirar as suas próprias conclusões, definir aí com o que quer se alimentar, né? E Luiz Cláudio, uma mensagem final bem curtinha. Vamos respeitar a mãe natureza, que é sábia e por si só sabe se defender, né? E está aí pronta para nos dar os melhores alimentos com a melhor das qualidades, né?
Com certeza. Eu acho que respeitar a mãe natureza, cuidar da saúde dos trabalhadores, da alimentação da população e dizer que a Fiocruz está abraçando essa causa e está com todos que estão pensando numa agricultura saudável e numa alimentação saudável. Tá bom saber que quem entende está de olho aí pra gente. Tá? Muito obrigada pela participação de vocês, tá? Nada, obrigado. Obrigada a você que também acompanhou Conexão. E ó, uma dica minha, faz hortinha caseira em casa, é legal, reúne a família, compra lá uma terrinha boa, natural, planta sementinha, o resultado é muito bacana e é gostoso. Até a próxima, tchau, tchau.